Então, como a gente estava falando sobre os métodos de imagem, começando com a ultrassonografia, né, que a principal indicação da ultrassonografia é essa capacidade de discernir entre as alterações intra e extratesticulares, é a primeira e a indicação maior dela, né, com a sensibilidade muito alta. Então, geralmente, não se precisa de outros métodos de imagem. A técnica de exame, você pode usar a técnica das duas toalhas, onde uma toalha você vai dobrar e colocar embaixo do testículo para deixar ele horizontalizado, paralelo à mesa de exame. E a outra toalha, você vai cobrir o pênis igual essa imagem que está sendo mostrada aqui, que serve, além de evitar o contato com o pênis, para você, às vezes, tracionar o testículo quando você quer ver uma imagem do funículo espermático, quando você quer ver a movimentação de uma estrutura. Ajuda bastante, né? Você pode fazer em pé ou deitado. A gente faz, às vezes, em pé para varicocele. Às vezes não, sempre que é varicocele faz em pé. E geralmente é pedido, mas melhor caracterizado em pé do que deitado, por causa da questão da gravidade. O transdutor, a gente sabe que é o transdutor linear com preset de testículo. Quanto maior a frequência, melhor a qualidade. As medidas. O certo é a gente medir no corte, igual a tireoide, no corte transversal, a medida transversal, e não fazer anteroposterior aqui. Por quê? Porque se a gente fizer anteroposterior e tiver nesse ponto aqui do testículo, a medida vai ser diferente que aqui. Então, é ideal que a anteroposterior seja feita junto com a crânio-caudal ou longitudinal nessa imagem, que você pode fazer ou usando a mudança da imagem quadrada para a imagem trapezoide, ou fazendo panorâmico, ou fazendo essa montagem de duas imagens. Todas elas têm uma margem de erro, dependendo da experiência do observador. Como é que a gente evita esse erro? A gente evita esse erro fazendo com convexo. O convexo, no final do exame, é o mais garantido para uma boa medida do testículo. Você fazendo assim na mesma tela, mostra bem como é que foi fotografado. Aqui está medindo o anteroposterior no transverso, que é um erro frequente, mas essa é uma boa forma de fazer a medida. E aqui foi onde a gente tinha parado, né? A questão da ressonância. Então, existem protocolos de indicação de ressonância na Europa, nos Estados Unidos muito mais, mas a ressonância ela só deve ser indicada quando você tem uma dúvida em relação ao testículo ou para um estadiamento de tumor, porque 98% das vezes o ultrassom é suficiente, né? Você pode fazer a ressonância usando as bobinas de superfície, essas bobinas circulares, como vocês estão vendo, né? Que elas são bobinas que elas têm uma tendência a pegar só ali naquela região onde elas está. Pode fazer uma amarra da bobina com o pênis virado para a posição cranial, que aí impede que ele atrapalhe a mensuração, a análise do testículo, além de ser melhor para fazer os cortes axiais do pênis, que ele também entra no alvo, né? Então, ele deve ser fixado na parede abdominal dessa forma, e o testículo entre duas toalhas, uma para retificar e levantar, e a outra para separar da bobina, que você não pode deixar a bobina em contato direto com o testículo. Geralmente faz aí as 3 sequências em T2, um Dixon, que é um T1 que você já tira o in e out phase, e o pré-contraste e o pós-contraste. Então, não é um exame muito demorado, tá? É um exame que é importante, mas é a técnica mesmo, é o bom posicionamento na hora de adquirir as imagens, né? As indicações hoje da ressonância na literatura europeia, não vou citar a americana, porque a americana tem uma grande tendência a pedir a ressonância, já que os exames são feitos por sonógrafos lá, não médicos, né? Então, mas a principal indicação é essa aqui, quando a gente está com a dúvida de diferenciar a lesão benigna de maligna, extratesticular, né? Para diferenciar seminomas de não seminomas, existem alguns sinais que a gente consegue ver pela ressonância, né? Para a criptorquidia, quando a gente não localiza o testículo na região da funículo espermático, quando ele está intraabdominal, e para avaliação de massas extensas paratesticulares, né? Então, 10% dos casos necessita de ressonância, e ela resolve em 80% das vezes, ou seja, a acurácia dela é menor do que um ultrassom bem feito. Porém, às vezes, uma vez em cada 10, você vai precisar da ressonância. Com isso posto, a gente falou agora dos exames, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do testículo mesmo. Então, entre a 7ª e a 12ª semana de gestação, os testículos que são retroperitoneais, eles vão descer pelo anel inguinal até o 7º mês. Então, eles descem para as bolsas testiculares. No momento que ele desce, ele é circundado pelo processo, ele leva junto o processo vaginal, que é uma parte do peritônio, que auxilia nessa descida e forma a túnica vaginal ao se fechar. Então, se o testículo não se fechar, vai ter aquela propensão para fazer
as torções, né? Então, o processo vaginal, ele vai funde-se com a túnica albugínea, né? E faz essa cápsula fibrosa espessada ao redor do testículo. Então, aqui tem imagens, ó, a gente está vendo aqui a questão da descida do testículo, né? Aqui a gente vê a túnica vaginal, que veio lá, mostrando que ela veio lá do peritônio, e que vai fazer todo esse envelopamento do testículo, né? De como que ele é circundado. Então, os testículos eles são formados a partir das cristas gonadais e compostos por 3 linhagens de células. Então, a gente sabe disso porque quando a gente estuda tumores, né? Os tumores da linhagem das células germinativas, Sertoli e Leydig. As germinativas são bem mais frequentes, são as responsáveis pela formação das células espermatogênicas dos testículos. A de Sertoli é a que secreta o fator inibidor de Miller, né, que leva aí a toda a formação dos ductos de Wolff, né, e tem essa questão do suporte para barreiras espermatozoides em desenvolvimento, né. A de Leydig que vai produzir testosterona. Então, esses 3 tipos de células trabalhando em conjunto fazem a diferenciação dos testículos do sexo masculino. Então, aqui tem imagens mais antigas, só para mostrar para vocês como é um testículo, né? A gente lembra disso das aulas de anatomia, mas aqui tem a questão da túnica albugínea, né? A rede testicular que se conflui no mediastino testicular, que é aquela linha hiperacogênica que a gente vê no meio do testículo, né? E olha como a rede testicular vai formar o ducto eferente, que vai estar formando aqui a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo até fazer o ducto deferente. Então, essas são as principais estruturas que a gente consegue avaliar, né? O testículo adulto, ele tem de 200 a 230 lóbulos, né? Cada lóbulo com 1 a 4 tubos seminíferos. Então, se a gente pegar cada tubo seminífero e colocar um à frente do outro, em linha, né, em fila indiana, pode chegar até 980 metros. Então, muita lobulação dos ductos que tem lá dentro, né, dos tubos seminíferos. Então, a junção dos tubos seminíferos vai formar os tubos retos, que vai migrar radialmente na rede testicular, que vai sair ali no ducto deferente, né, em 10 a 20 ductos deferentes, que vão para o lobo maior ou cabeça do epidídimo. Então, essa é a drenagem ali dos tubos seminíferos, né? A túnica albugínea, ela envolve o testículo, a sua porção dorsal, se espessa e forma ali no centro o mediastino testicular revestindo esses túbulos que estão se convergindo, né? Então, a gente vê aqui, ó, o mediastino testicular, a convergência dos túbulos retos, e aqui a gente vê tanto o plexo panviniforme, né? E a gente vê o ducto deferente e vê todo o sistema nervoso e vascular do testículo nessa região, né? Aqui a gente vê as imagens de ultrassonografia bem antiga, 2005, tá vendo? O mediastino testicular, aquela linha hiperacogênica. Quando a gente liga a caixinha do Doppler bem regulada aqui, às vezes a gente vê uma artéria transtesticular me passando aqui, que ajuda a gente a regular o Doppler, né? Aqui a questão da pele, que tem a porção do dartos, das fáscias, né? E a pele, que a gente vai ver muito isso aqui quando a gente for falar do escroto agudo. E quando tem um pouquinho de líquido aqui no testículo, né? Aqui é uma piocele, a gente consegue ver as estruturas remanescentes, como aqui o apêndice testicular. Eles sempre estão lá, a gente que não consegue ver, às vezes, pela falta de líquido. Aqui a gente vê vários túbulos, né, que poderia ser uma varicocele intratesticular. A gente ligando o Doppler, não vendo o fluxo, e vendo o posicionamento aqui na região central do testículo, a gente sabe que isso aqui é uma ectasia da rede testes, né, que é um diagnóstico diferencial. O epidídimo, então, ele está nessa margem posterior do testículo, ele mede mais ou menos de 4 a 6 metros e tem essa forma de cometa, com a cabeça, né, que é o globo maior, o corpo e a cauda. Então, a cabeça é formada pela união dos ductos deferentes, formando um tubo único, né, que na saída é chamado de ducto deferente. Então, o ducto deferente associado ao ducto da vesícula seminal, eles formam o ducto ejaculatório. Então, a gente já está lá dentro da próstata nesse momento. Então, aqui é a imagem que você consegue fazer do epidídimo, deve fazer em todos os casos. Você pode conseguir ela mais facilmente com o paciente em pé, mas é só você posicionar o transdutor de uma forma oblíqua, você consegue evidenciar tanto a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo, né? Aqui uma imagem do testículo, né? E aqui todo o epidídimo atrás, tá vendo? Ó. Corpo, cabeça e a cauda do epidídimo. Então, sempre é possível essa visualização, exceto quando o testículo é muito pequeno. Então, aqui só reforçando de novo,
a questão do ducto deferente, o ducto eferente, a rede testicular, os túbulos retos e os seminíferos. Então, só para isso ficar bem fixo, bem sedimentado na cabeça de vocês, para a gente conseguir entender de forma bem tranquila a próxima aula, que é muito importante, que é as patologias, né? O funículo espermático, a gente tem algumas pessoas que gostam do termo cordão, né? Mas esse termo já deixou de existir, né? Igual também não se usa mais o termo bolsa escrotal, agora é bolsa testicular. Então, o funículo espermático é essa fusão de todas as estruturas. Então, nós temos lá o ducto deferente, que são lá do testículo, nervos linfáticos, a artéria testicular deferente e a cremastérica, revestindo todo esse miolo desse bolo, a gente tem um tecido conectivo, né? E também tem a conexão entre os canais inguinais, tanto interno quanto externo, né? E a drenagem venosa, que é o plexo pampiniforme. Então, tudo isso aqui a gente vê, ó, separando as estruturas do ducto deferente, a gente vê o ramo genital do nervo genitofemoral descendo aqui junto. Então, quando a gente olha aquela imagem longitudinal que a gente chama de cordão, de uma forma mais simples, a gente está vendo todas as estruturas na verdade. Então, existem diagnósticos diferenciais, né? Que não é sempre a torção. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, tanto o apêndice do epidídimo quanto o apêndice do testículo, que geralmente estão aqui na porção mais superior. Ok? Então, isso que eu queria mostrar para vocês em relação à anatomia básica.